Quantos são os dons do Espírito Santo? Quando a gente olha para 1 Coríntios, aqueles dons ali expressos, são todos os dons que existem? Ou existem mais dons além daqueles que estão escritos na Bíblia? E como é que a gente consegue definir isso com clareza? No vídeo de hoje, nós vamos olhar para as listas de dons do Novo Testamento. E primeiro, definir o que são dons espirituais. E em segundo lugar, descobrir quantos são esses dons. Então fica conosco, você está no 2 Dedos de Teologia, que é o nome do programa que dá nome a este canal. É quando a gente para aqui para discutir uma doutrina bíblica, um tema teológico, discute biblicamente. Esse canal, quando começou, só tinha vídeos assim, não sei se você sabe, todos os programas do 2 Dedos de Teologia era o 2 Dedos de Teologia, que a gente abria a Bíblia, discutia um tema teológico, começo, meio e fim. É o programa que, sabe, é a raiz do que a gente produz aqui e é sempre bom voltar para essas raízes de vez em quando. Eu sou o pastor Iago Martins. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. E você, deixa o seu like aí, divulga esse vídeo para os seus amigos aí da igreja para ajudar a fortalecer esse programa. A gente sabe que vocês gostam do Teólogos do Twitter, gostam do Pergunte a Pastor, mas eu gosto do De Olho no Texto, eu gosto do 2 Dedos de Teologia. Então peço aí que você nos ajude a levar essa mensagem mais longe, pra gente ter cada vez mais vídeos discutindo temas teológicos, sem fugindo das polêmicas da semana, por que não? Então não deixe de se inscrever, assina as notificações, a gente tem vídeo todo dia nesse canal, então não perde o que a gente tem produzido. Então dito isso, simbora pro vídeo de hoje. A primeira pergunta é, o que são os dons espirituais? Se você ler a sua Bíblia, você já deve ter se deparado em algum momento com textos que explicam coisas miraculosas acontecendo. Você vê principalmente em 1 Coríntios um amplo debate sobre dons de línguas, dons de profecias, dons de milagres, de fé. O que são os dons espirituais? Antes da gente discutir quais são esses dons e quantos são esses dons, a gente tem que discutir, no fim das contas, o que é um dom. Existem pelo menos 3 características principais dos dons espirituais quando a gente olha para o Novo Testamento. A primeira é que os dons espirituais são dons, o que é óbvio, não é? O dom espiritual é um dom. Ou seja, o dom espiritual, por ser um dom, é um presente da graça. O dom, no seu sentido mais claro, é algo que nos é entregue, dado por Deus. Em 1 Coríntios 12:1, a expressão traduzida como dons espirituais é derivada do adjetivo grego pneumáticos, que pode ser interpretado de diferentes maneiras. É um termo que pode se referir tanto a pessoas espirituais como a coisas espirituais, como uma referência às manifestações do Espírito Santo que Paulo vai abordar no contexto do capítulo 12 de 1 Coríntios. A mesma palavra é usada por Paulo em 1 Coríntios 14:1, onde o apóstolo claramente se refere aos dons espirituais, no sentido de realidades ou manifestações espirituais, enquanto no capítulo 12 ele aponta para pessoas ou coisas, específicas. Assim, em todo caso, o termo parece apontar para os atos ou para as expressões do Espírito na comunidade cristã. Além disso, Paulo utiliza o termo carisma para descrever esses dons, um termo que é bem particular dele, que aparece frequentemente nas suas cartas. Carisma não é a palavra para alguém que é carismático, que é divertido, que é legal, esse fulaninho é tão carismático, não é? Mas carisma no grego implica algo que é dado livremente, que é um presente resultante da graça. Aqui na escritura, claramente, da graça divina. Por isso que igrejas que acreditam que os dons espirituais continuam plenamente no período pós-apostólico são igrejas carismáticas. Uma igreja carismática não é uma igreja onde todo mundo é legal, que tem um ótimo ministério de recepção. Uma igreja carismática é que crê no carisma, na atualidade desses dons. Quando Paulo escolhe essa palavra, carisma, ele parece estar fazendo uma escolha de palavras, uma escolha lexical, que enfatiza que os dons espirituais, independente da sua natureza mais milagrosa ou mais ordinária, mais comum, são sempre expressões imerecidas do favor de Deus. Alguns estudiosos até traduzem o termo carisma como graça visível, reforçando que esses dons são manifestações tangíveis da bondade de Deus para com seu povo. A forma plural de carisma é carismata, que dá origem ao termo carismático e amplia esse conceito, abrangendo exemplos como vida eterna, como livramento da morte e até mesmo o dom do celibato. Esses usos mostram que os dons espirituais não são apenas habilidades ou capacidades extraordinárias, mas também atos da graça divina, dados para edificar o corpo de Cristo e expressar a obra de Deus no mundo. Em segundo lugar, os dons espirituais são dons que provêm do Espírito. E até aqui a gente está lidando com algumas obviedades, mas é bom deixar o óbvio muito bem explicado. Se o dom é, antes de tudo, um dom, e a gente explicou agora o que é um dom, o dom do Espírito é também do Espírito. E vamos olhar aqui um pouquinho para o que isso significa. Em 1 Coríntios 12:6, ao falar sobre os carismata, os dons, Paulo usa a expressão há variedades
de atividades. A palavra traduzida por atividades é energematon, que poderia ser interpretada como energizações ou capacitações. Essa escolha de palavra enfatiza o caráter dinâmico e ativo dos dons espirituais. Além disso, Paulo prossegue afirmando que todas essas capacidades provêm do único Deus que capacita, no grego ho energon, todas elas em cada pessoa. No verso seguinte, os dons são manifestações do Espírito. Isso deixa claro que Paulo enxergava os dons espirituais como manifestações do poder divino, que energiza e capacita aqueles que os recebem para cumprir o propósito de Deus no corpo de Cristo. Então, esses dons são dons, esses dons do Espírito são do Espírito, capacitações que provêm do Espírito de Deus. Mas em terceiro lugar, esses dons espirituais também são capacidades que Deus entrega com o propósito de ministério e serviço. Os dons espirituais não são simplesmente capacidades extraordinárias, mas capacitações voltadas a serviços extraordinários. Os dons existem sempre para edificação e serviço. Há um livro bem interessante escrito pelo Kenneth Burdin, chamado What Are Spiritual Gifts? Rethinking the Conventional View. Agora que eu fui para os Estados Unidos, tenho que falar inglês bonitinho, tá? Tô dando o meu melhor aqui. Se eu uso um inglês que não é tão muito bom, o pessoal briga comigo. Eu fui para os Estados Unidos, o inglês não tá bom? Tá aí, tome o melhor inglês que eu posso lidar, que não é tão bom assim não, mas é o melhor que eu tenho. O título do livro é O que são os dons espirituais, repensando a visão convencional. No livro, o Burdin vai dizer que os chamados dons espirituais não são habilidades especiais, são ministérios dados pelo Espírito. Vários versículos em 1 Coríntios 14 mostram isso com clareza. O verso 3 vai dizer, mais o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O verso 4 vai dizer, o que profetiza, edifica a igreja. No verso 5, tanto a profecia quanto as línguas interpretadas são dadas para que a igreja receba edificação. No verso 12, todos os cristãos, no uso dos seus dons, devem progredir para a edificação da igreja. No verso 19, a profecia na assembleia reunida é projetada para instruir os outros. No verso 26, Paulo vai perguntar, que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem um salmo, outro tem um ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro traz a interpretação, que tudo seja feito para a edificação. Tudo isso deixa muito claro que os dons existem para o serviço da igreja, não simplesmente para o ego ou o engrandecimento de um indivíduo. A passagem de Romanos 12:4 acaba sendo também uma passagem muito fundamental para a gente entender os dons espirituais como capacidades sobrenaturais de serviço. O apóstolo Paulo usa a metáfora do corpo para ilustrar a diversidade de funções dentro da comunidade cristã. Ele afirma que assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. A função aqui é praxis no grego, né? Lembra da palavra praxis, que se refere a uma ação ou a uma tarefa específica, o que aponta para o caráter funcional e ministerial dos dons espirituais. O texto continua no verso 6, enfatizando que os dons diferem segundo com a graça que nos foi dado. Aqui, Paulo conecta esses dons à função distinta que cada membro desempenha no corpo de Cristo. Em vez de serem meras habilidades ou talentos naturais, os dons são capacidades sobrenaturais conferidas por Deus, adaptadas à necessidade e ao chamado ministerial de cada cristão. Assim, esses dons não existem para exaltar o indivíduo, mas para cumprir papéis específicos no serviço ao corpo. A ideia é que cada dom está vinculado ao desempenho de uma função específica no ministério coletivo, refletindo a sabedoria divina em prover diversidade para a edificação da igreja. É por isso que os dons espirituais não são apenas manifestações do sobrenatural, mas são expressões da graça divina, moldadas para o serviço múltiplo e para a missão da igreja. Se nós então compreendermos os dons espirituais não apenas como habilidades concedidas por Deus, mas como chamados específicos ou funções ministeriais dentro do corpo de Cristo, nós teremos a nossa perspectiva sobre eles completamente transformada. Em vez de nos concentrarmos em identificar talentos ou capacidades extraordinárias na gente, a abordagem passa a ser a busca por um discernimento sobre onde e como Deus deseja que sirvamos. A pergunta, então, deixa de ser quais são as habilidades especiais que o Espírito Santo me deu e passa a se tornar, Senhor, em que área o Senhor quer que eu seja útil para o seu propósito? Essa mudança de foco alinha nossa visão de dons espirituais com um coração que está disposto ao serviço e ao cumprimento do chamado divino. Dessa forma, a gente pode definir os dons espirituais com uma frase muito simples. Dons espirituais são capacidades para o serviço, que são concedidas sobrenaturalmente pelo Espírito. Eu sei que uma frase tão simples ganha alguns corações, mas algumas pessoas gostam de coisas um pouco mais complexas. Então, por uma definição mais completa, eu gosto da definição que foi elaborada pelo Sam Storms. Ele vai definir dons espirituais da seguinte forma: ele vai dizer que um dom espiritual é quando o Espírito Santo manifesta a sua presença e transmite o seu poder para e por meio
de crentes individuais para capacitá-los a exceder as limitações de sua humanidade finita para que possam cumprir fiel e efetivamente certas tarefas ministeriais para a edificação do corpo de Cristo. Eu acho muito bonito o modo como ele coloca isso. O dom espiritual é uma manifestação da presença do Espírito, onde esse Espírito transmite o seu poder para os crentes e por meio dos crentes. Então, o descrente tem um dom espiritual? Verdadeiro não. O dom espiritual pode existir simplesmente de forma genérica, aleatória, como não, é para os crentes. O dom existe para o serviço. E existe para fazer a gente exceder as limitações humanas, sempre para a edificação do corpo de Cristo. Muito bonito. Eu acho que isso ajuda a gente a entender o que é um dom espiritual. Agora, a nossa compreensão do que é um dom espiritual acaba passando por uma outra pergunta, onde a gente vai conseguir definir de forma um pouco mais complexa o que é um dom espiritual, que é a pergunta: quais são os dons espirituais? Que também passa por uma pergunta paralela, que é: quantos são os dons espirituais? Perguntar quantos são é importante porque muitas pessoas acreditam que a Escritura descreve quais são todos os dons do Espírito Santo. Talvez isso para mim seja uma das coisas que mais causa confusão sobre os dons espirituais nas comunidades cristãs hoje. É acreditar nessa crença popular de que os dons que são descritos em 1 Coríntios 12, de 8 a 11, que é o texto mais famoso, que trata de 9 dons espirituais, representa necessariamente uma lista exaustiva dos dons do Novo Testamento. Eu cresci em um ambiente neopentecostal e nesse ambiente me era ensinado que havia uma lista fechada de dons na Bíblia, que a gente deveria buscar os melhores dons que existiam nesse grupo. Outras igrejas, por outro lado, vão ter a postura de dizer que não, existem outras listas de dons. Na verdade, os dons do Espírito Santo são aqueles que são somados em todas essas listas, 4 listas de dons que existem no Novo Testamento. Do que é que eu quero convencer você no vídeo de hoje? Quero te convencer que os dons no Novo Testamento não são listados de forma exaustiva, mas são sempre exemplos de possibilidades muito maiores. Uma visão mais ampla do Novo Testamento nos mostra que os dons listados em 1 Coríntios 12, 8 a 11 são apenas alguns dos exemplos de dons que Deus dá ao seu povo, assim como os dons que são descritos em outras listas do Novo Testamento, como uma lista que segue ainda no mesmo capítulo, em 1 Coríntios 12, do verso 28 a 31, além de Romanos 12, além de Efésios 4 e além de 1 Pedro 4. O que eu quero fazer com você é olhar para essas 5 listas que estão em 4 capítulos e te mostrar que os dons espirituais não podem ser restritos a essas listas e que nem sempre os dons espirituais possuem traços imediatos de sobrenaturalidade. Ou seja, os dons também se referem a elementos naturais que são potencializados a partir de um empoderamento sobrenatural. Eu vou explicar isso para você direitinho no vídeo de hoje. Eu vou chamar atenção para isso com mais detalhes mais à frente, mas eu já quero que você adiante isso mentalmente. Quando a gente pensa em dons, a gente pensa sempre em manifestações evidentemente miraculosas. Se alguém fala outro idioma que não tem como conhecer, ou realiza uma cura divina, ou então um grande milagre, isso é claramente sobrenatural. Mas a gente tem que ressaltar que atos naturais, que são manifestados a partir de uma capacitação sobrenatural, também são vistos como dons no Novo Testamento. Como, por exemplo, o dom de administração ou o dom de generosidade, que são citados em Romanos 12, 8. Qual é o milagre de administrar bem? Nenhum. Qual é o milagre de ser generoso? Nenhum. Mas se isso surge de forma sobrenatural e se manifesta no poder que vem do Espírito Santo para a igreja, de uma forma que apareça como um serviço pungente, mesmo sendo um ato natural, existe ali um dom espiritual de serviço para a igreja. Nem todos os dons citados no Novo Testamento são necessariamente coisas que, quando acontecem, são claramente atos miraculosos. E isso já nos ajuda a enxergar os dons espirituais de uma forma um tanto mais alerta. Talvez existam dons que se manifestam na igreja que você nem imagina que são dons ali. Então vamos lá, vamos olhar para cada uma dessas listas e comentar uma a uma. A primeira e a mais famosa é a de 1 Coríntios 12, 7 a 11. Diz assim o texto: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Aqui o assunto primordial de Paulo é a unidade da igreja, não os dons. Mas ele fala de dons como um fator que deve gerar unidade e serviço. Infelizmente, em Corinto, os dons estavam gerando divisão. Essa igreja precisava entender, então, que os dons não são para o próprio benefício, nem para que se sintam orgulhosos, mas para o serviço do outro. Por isso que o debate sobre o amor acontece entre os capítulos 12 e 14 que discutem dons. Afinal, o grande problema dos coríntios era a falta de amor. Ao listar dons, Paulo quer chamar a atenção para o fato de que é o mesmo Espírito Santo que viabiliza diferentes formas de atuação dos cristãos na igreja, justamente para ensinar
ensinar que a unidade do Espírito se manifesta mesmo na diversidade de dons. Paulo prefacia a sua lista de dons falando que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, que também há diversidade nos serviços, mas que o Senhor é o mesmo, que há diversidade nas realizações, mas que o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E então, ele cita os dons logo em seguida, com o objetivo de explicar esse fenômeno de que há diversidade de atuações na igreja, mas que todas essas atuações provêm do mesmo Espírito. Nessa lista, então, tem algo particular que chama a atenção na forma como Paulo escreve as coisas. Paulo quer citar esses dons para chamar a atenção para a unidade. Logo, a lista de Paulo parece colocar em justa posição dons que têm algumas características um pouco diferentes. Percebe como Paulo monta a estrutura de uma forma dupla, dizendo a um é dado, a outro também é dado. A um é dado, a outro também é dado. E aquilo que ele fala que é dado para um é uma coisa que parece um pouco complementar ou um pouco diferente àquilo que é dado para o outro. Primeiro, ele fala que alguém recebe a palavra de sabedoria, o que pode ser interpretado na literatura bíblica como o saber sobre viver bem, de forma prática. Enquanto a outro é dada a palavra de conhecimento, uma linguagem que é ligada à informação mais técnica e teórica. Ou seja, dois dons que parecem ser um pouco diferentes, no entanto complementares. Um tem uma sabedoria mais prática, o outro tem um conhecimento mais técnico, que se manifestam como dons. Muitas pessoas brigam muito para descobrir, nossa, mas o que é o dom de sabedoria, o que é o dom de conhecimento? E muitos interpretam como se fosse quase um tipo de profecia, né? Uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento é uma revelação, uma mensagem revelatória que Deus traz. Ué, mas isso é descrito como profecia na Escritura. Se a gente esquece que os dons também podem manifestar de forma sobrenatural elementos naturais, a gente vai ter que achar alguma coisa muito milagrosa na sabedoria e no conhecimento. E talvez seja o dom de ser sábio. Talvez a gente tenha de um lado o dom de ser sábio e do outro lado o dom de ser conhecedor. E que esses dons se manifestam de forma complementar, por mais que diferente de alguma forma. Em seguida, ele escreve que a um é dado no mesmo Espírito a fé. Geralmente a palavra fé é listada em contextos de dificuldade, para mostrar que é possível permanecer com fé, mesmo em situações muito difíceis. Fé, no Novo Testamento, não é só a certeza de que Jesus existe. Seria até esquisito alguém ter fé que Deus existe como um dom que é manifesto na igreja. Todos os crentes creem que Deus existe. Todos os crentes confiam em Jesus para a sua salvação. Fé, em um contexto como esse, parece falar sobre aquilo que a gente tem no meio da dificuldade, da provação, da situação difícil. Então perceba que tem um aspecto duplo aqui. A gente tem a fé, que é a força de permanência em situações difíceis, e do outro lado ele vai dizer que tem os dons de cura, que está relacionado a aliviar uma situação difícil específica. E ele traz aqui um terceiro elemento, ao lado da cura, a operação de milagres, que lida com a resolução de problemas que outrora cobrariam o dom da fé. Então você tem a fé, a possibilidade de, mesmo quando eu não sou curado, mesmo quando o milagre não acontece, eu continuar crendo, e você tem a cura e o milagre, que é o que faz com que eu não precise de tanta fé para lidar com intempéries que são difíceis, porque a minha fé não está sendo cobrada naquele momento quando eu sou curado ou um milagre acontece. Em seguida, ele vai falar sobre profecia e sobre discernimento de espírito. De um lado, há a profecia, como uma revelação da parte de Deus para consolação em situações difíceis, e do outro lado, há o discernimento de espírito, em um capítulo que ele fala sobre interpretar profecias, o que permite que a gente entenda que o discernimento de espíritos vem justamente como um dom que é exercido para avaliar e julgar profecias. Ou seja, você tem dons que se manifestam de forma quase oposta, se não complementar. A próxima dupla de dons aqui é a variedade de línguas e a capacidade de interpretação de línguas. Dois dons claramente complementares. Vê só, por que é que Paulo cita dons em duplas, né, em pares, em um caso em trio, mas de uma forma que eles conversam entre si de um jeito complementar? Porque Paulo não está querendo discutir dons, pura e simplesmente. Paulo está querendo discutir unidade no meio da variedade de dons. Paulo está preocupado com a unidade da igreja. Uma vez que os coríntios possuíam dons diferentes atuando na igreja, eles pareciam entrar em conflito porque alguns desses dons, algumas dessas atuações pareciam entrar em conflito com as outras atuações. Imagina uma pessoa que julga a profecia porque tem discernimento de espírito, e pessoas que entregam profecias. Parecia que esses dons tinham funções diferentes. Há alguém que tem o dom de consolar pessoas em situações de dificuldade, outro que tem o dom de tirar pessoas da situação de dificuldade por meio da cura e do milagre. Um tem o dom de falar em línguas, outro tem o dom de interpretar as línguas, um tem o dom de profecia, o outro de discernir as profecias. Dessa forma, Paulo está mostrando que eles tinham atuações diferentes no mundo, mas essas atuações eram complementares, vinham do Espírito Santo. Eles tinham habilidades diferentes que eram conferidas pelo mesmo Espírito. Essa diferença de capacidade, de serviços e atuações era um dom de Deus por meio do Espírito Santo. Por isso, Paulo traz essa lista
específica. Essa lista específica que Paulo apresenta em 1 Coríntios 12 não tem um propósito de descrever de forma exaustiva e detalhada todas as possibilidades de sobrenaturalidade da igreja. Ela tem a função de mostrar algumas atuações que são aparentemente paradoxais e que poderiam gerar conflitos, com a intenção de evidenciar o aspecto complementar da diversidade dos dons. Alguns olham para essa lista e dizem que essa lista de dons do Espírito Santo de forma ampla, total, completa. Se você está procurando o dom do Espírito Santo, é só ir em 1 Coríntios 12, 7 a 11, que ali estarão todos os dons do Espírito. Agora, nem que essa fosse a única lista de dons da Bíblia, isso faria sentido. Nem se não houvesse nenhuma outra lista de dons na Bíblia, a gente podia dizer isso, de que os dons se resumem aos dons aqui listados, porque o contexto mostra porque é que Paulo escolheu citar esses dons específicos. No entanto, além disso, no mesmo capítulo, Paulo traz uma outra lista diferente de dons com o mesmo argumento. Diz assim o texto bíblico ainda no mesmo capítulo. A uns, Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Agora Paulo apresenta uma outra lista de dons, com alguns que também estão na lista anterior, mas agora com novos dons, e sem alguns dons da lista anterior. É uma lista diferente. Paulo fala novamente dos profetas, dos operadores de milagres, dos dons de curar, da variedade de línguas, fala de apóstolos e de mestres, que não está na lista passada. Ele também fala do dom de ajudar, do dom de administrar. Esses últimos parecem ser dons bem naturais. Administrar, por exemplo, está no texto como um dom espiritual. O grego aqui não amplia o significado dessa administração, o que faz com que a gente leia como literalmente a capacidade de liderar, de cuidar, de gerenciar algo. Dessa forma, a gente tem uma pessoa que foi capacitada pelo Espírito Santo para ser um bom gestor da igreja. Eu não sei você, viu aí, mas isso não me parece uma coisa muito avivada, né? Muito poderosa, né? O cara tem um dom do Espírito Santo, o poder que vem do Espírito para gerenciar, para administrar. Não é? No entanto, Paulo coloca a capacidade de administrar como algo que provém do Espírito Santo, como um dom para o serviço da igreja, no mesmo patamar do dom de línguas e do dom de cura. Repetindo o que já falei com vocês anteriormente, os dons do Espírito Santo, nas listas do Novo Testamento, não são sempre descrições de atos claramente sobrenaturais. São também a descrição de atos naturais, a partir de uma capacitação sobrenatural. Aí você me pergunta, Iago, mas como é que a gente sabe que essa capacitação é sobrenatural? É quando existe um tipo de capacidade que não parece natural. Isso não significa que não existe nenhuma participação humana nesses atos, nenhuma participação humana no processo de aperfeiçoamento. Pensa, por exemplo, no dom de mestre, que Paulo também cita. Pessoas que ensinam, que dão aula, que pregam na igreja, possuem o dom do Espírito Santo quando fazem isso com maestria. Você acredita que um professor plenamente capaz da sua igreja estava um dia no quarto, orando e jejuando, pediu a Deus a capacidade de ser um bom mestre, um bom professor. Então ele, que era um semi-analfabeto, recebeu a visita de um anjo e agora consegue ler grego e dar aula sobre missões? Não foi isso que aconteceu. Ele provavelmente fez 2 bacharéis, depois fez mestrado, ou então ele foi para um doutorado, ou então ele foi estudando como autodidata, lendo vários livros, estudando várias coisas, e agora ele tem a capacidade de ensinar com maestria e capacidade. Aí você argumenta, Iago, o que houve foi um esforço humano da parte dele para se tornar o mestre na palavra, e só isso. Mas você vai me dizer que essa atuação que possui um esforço humano também não é guiada de forma sobrenatural pelo Espírito? Algumas pessoas se esforçam, tentam e não conseguem. Há pessoas com títulos acadêmicos que não conseguem explicar com clareza. Existem pessoas que são eruditas sem serem mestres. Por outro lado, há pessoas sem muitos títulos acadêmicos que podem demonstrar imensa capacidade de aprender e ensinar sobre a Bíblia no contexto de escola bíblica, por exemplo. O fato é que podemos reconhecer dons e talentos a partir da capacidade aparentemente natural, mas que é guiada pelo Espírito e fornecida pelo poder do Espírito para o serviço da igreja. A capacidade de administrar e de ensinar bem são aparentemente bem humanas, mas há outras coisas que são claramente sobrenaturais, como profecias, línguas e milagres. Claro que esses dons parecem muito naturais, né? Administrar, ensinar, não parece um milagre quando você opera isso. Agora, existem outras coisas, outros dons que são claramente expressões sobrenaturais. Ninguém consegue operar um milagre porque estudou muito. Ninguém consegue entregar uma profecia porque se esforçou bastante. Esses dons são recebidos de forma claramente sobrenatural e se expressam de forma claramente sobrenatural. O que é que eu quero que você entenda? Que os dons do Espírito são citados por Paulo não apenas com referência ao que é claramente miraculoso, mas com atos que parecem ser possíveis por meio do esforço humano e que nós, como igreja, recebemos como dons que provêm do Espírito, porque sabemos que aquele talento vem do Espírito, trazendo benefício para a igreja, para o bem da comunidade. A partir do momento que Paulo cita dons, que são expressões de atos naturais, a gente tem que entender que os dons nem sempre se expressarão de forma claramente sobrenatural, por mais que ele seja uma capacitação que vem por meio do Espírito Santo, ainda quando ele cobra elementos naturais
daquele que a opera. Como, por exemplo, estudar bastante ou como ter muito dinheiro para poder exercer generosidade. Agora, um terceiro texto que fala sobre dons é o texto de Romanos 12, 3 a 8. Nele, Paulo vai dizer o seguinte: porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui nós temos uma terceira lista de dons que também é muito intrigante. Porque Paulo vai citar algumas coisas sobrenaturais, como profecia, mas ele também vai citar algumas coisas um tanto naturais. Ele fala de dons relacionados a exortar, a ensinar, a contribuir, a presidir e a exercer misericórdia. Você consegue imaginar que exercer misericórdia é um dom do Espírito Santo? Você consegue imaginar que exortar, no sentido de encorajar e corrigir, é um dom do Espírito Santo? Ou que até mesmo contribuir financeiramente é um dom do Espírito? Novamente, aparecem aqui talentos naturais. Afinal, qualquer um pode contribuir. No entanto, existe um tipo de capacitação que provém do Espírito, por meio da qual você consegue fazer aquilo com mais força e mais eficácia, de uma forma mais inteligente e mais útil para o serviço da igreja, de modo que as pessoas olham e dizem: esse homem tem um dom. Ele não só contribui naturalmente, ele contribui de um modo sobrenatural. Algumas pessoas recebem da parte de Deus esse dom de contribuir. Esse dom de contribuir vem de onde? Provavelmente vem de uma capacidade financeira maior. Deus deu para algumas pessoas uma capacidade financeira acima da média. Muitas dessas pessoas recebem do Senhor uma capacidade de contribuição acima da média para o serviço da igreja. Iago! Mas as pessoas que têm mais dinheiro não receberam esse dinheiro porque um anjo apareceu com números da Mega Sena. Foi porque eles trabalharam ou já tinham uma família rica. E é verdade. Há todo o aspecto humano no processo de ter mais recursos para poder oferecer mais recursos. Isso, claramente, tem um aspecto natural. Mas a gente entende que ele é guiado por uma ação sobrenatural e pelo poder do Espírito Santo para conceder recursos e capacidades maiores de exercer generosidade. E é isso que difere o que é sobrenatural do que é natural. O mesmo acontece com quem exerce misericórdia. Esse é o termo usado na Escritura, que não significa apenas ter pena de alguém, mas é sobre auxiliar alguém em dificuldade ou mesmo em pobreza. O mesmo na ideia de exortação, que é o encorajamento a alguém. Algumas pessoas podem ter esse tipo de capacidade sobrenatural de encorajamento de irmãos desanimados. Mas alguns dons, alguns claramente sobrenaturais, alguns com aspectos mais naturais. Alguns dons que estavam na lista de 1 Coríntios, alguns dons que não estão na lista de 1 Coríntios. Se o interesse de Paulo era trazer uma lista exaustiva de dons em alguma dessas listas, por que é que alguns dons são citados numa, outros são citados em outra, alguns só estão em uma, alguns só estão em outra, alguns se interpelam, por que Paulo agiria assim se em algum momento ele tivesse o interesse de trazer uma lista exaustiva? Agora, há uma quarta lista aqui, que é a lista que a gente encontra em Efésios 4, 7 a 16. Diz o texto: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo fala que Jesus trouxe dons aos homens, é a mesma palavra que é usada para falar dos dons espirituais, e ele vai citar 5 ministérios, dos quais você já deve ter ouvido falar como se fosse um resumo dos ministérios que há na Bíblia. Ele diz que uns eram apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Alguns querem dizer que pastor-mestre é um ministério só, porque seria aqui um endíade e tal, mas não é não, tá? Eu não sigo essa leitura. A regra de ter... Aí é sopa de letrinha, tá? Artigo, substantivo, cai substantivo. Você tem a regra que vai dizer que é uma coisa só, se junta numa coisa só. Então, pastor, mestre, não pastores e mestres. Mas essa regra não se aplica tão comumente ao plural. Então, quem lê, o pastor, mestre é uma coisa só, bem provavelmente só pastores e mestres, como coisas separadas mesmo, tá? Aí eu faço um vídeo só pra explicar a sopa de letrinha disso aí, do grego, pra você não seguir a regra, certo?
no plural, não se aplica isso ao plural. No caso, você teria divisão aqui, o pastor, mais atrelado à ideia do cuidado, o mestre, mais atrelado à ideia do ensino, né? São somente esses 5 dons que Deus concedeu ao mundo? Não. Temos vários outros dons, como a gente já viu em outras passagens. Aqui a gente tem profeta, só aparecendo basicamente aqui. Mestre aparece relacionado à função de ensino. Esses são os cargos da igreja. Mas por que é que não tem diácono aqui? Você tem diáconos em várias cartas do Novo Testamento, tem diáconos em Atos 6. Não aparece diácono nessa lista. O diaconato não é um dom recebido da parte de Deus como um ministério para o serviço da igreja? É impossível que essa seja uma lista exaustiva de todos os ofícios, né, dos cristãos na igreja. Paulo não está citando todas as funções que um crente pode exercer na comunidade. Ele cita alguns dons de forma a exemplificar o que havia na igreja e para exemplificar aqueles que agiam para o serviço e aparelhamento dos santos, né, para ensinar os santos a desempenhar o bom serviço. Paulo está mais uma vez citando alguns dons, mas não citando todos os dons possíveis, o que é claramente estabelecido pelo fato de ele não citar diáconos aqui, ou por ele citar profetas, como se fosse um ofício específico, quando a profecia é citada como um dom. Então, sei lá, o misericordioso poderia ser um ofício também? Por que é que Paulo não cita ele aqui? Mais uma vez, nada indica que é uma lista exaustiva. O próximo texto é o texto de 1 Pedro 4, 8 a 11. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Esse texto, que não é paulino, aqui no caso é Pedro, fala de outros dons que não são mencionados em listas anteriores, como o dom de servir aos outros, para que assim a multiforme graça de Deus seja administrada. Logo em seguida, Pedro diz para sermos hospitaleiros. É possível que a hospitalidade seja um dom aqui também. Pessoas podem abrir a vida e a casa para receber e cuidar dos outros de forma anormal e radical, de um jeito que quem vê pensa essas pessoas só podem ser usadas pelo Espírito Santo para fazer isso. Pedro também cita o dom de falar. Tem alguns de vocês aí que nasceram com esse dom, né? Que não para de falar um segundo, né? O dom de falar, né? Que deve ser um vocábulo particular de Pedro para falar do dom de ensinar, de pregar, de se expressar publicamente. Então a gente tem aqui um Pedro que cita 3 dons que são citados por Paulo e um dom novo, né? A hospitalidade. O dom de fala deve estar ligado à profecia ou ao ensino. Há também aqui um dom de serviço, né? E com esses textos todos, juntando eles aqui, a gente tem com algum grau de clareza o seguinte fato: nem Paulo, nem Pedro, em nenhum momento tem o interesse de citar uma lista exaustiva, total e fechada de quais são os dons do Espírito Santo para o seu povo. Não existe na Bíblia nenhuma lista que seja total e completa de todos os dons do Espírito Santo, porque não existe isso de listar quais são os dons do Espírito Santo. Não existe uma lista fechada com todas as possibilidades de como o Espírito Santo pode conceder dons para a igreja. Quando falamos de dons, falamos desses talentos entregues por Deus, o que nós sabemos é que Deus concede esses presentes para que nós os edifiquemos mutuamente. O dom é descrito na Escritura como essa capacitação do Espírito Santo para o serviço do povo de Deus, de modo que todos temos algum dom para o serviço do povo de Deus. Essa capacitação, que é sobrenatural, para realizar atos que podem ser sobrenaturais ou um tanto naturais, se dá mostrando que, se as listas não são fechadas, há mais atuações possíveis na igreja para o serviço do povo. Então, se a nossa primeira falha é achar que existe uma lista fechada na Escritura de dons espirituais, a segunda é achar que esses dons sempre vão representar atuações de sobrenaturalidade. O que é sobrenatural no dom é a capacitação, não a operação. Essa capacitação pode ser para uma operação natural ou sobrenatural. Isso significa que, se não há uma lista fechada de dons no Novo Testamento, tudo o que se enquadra na definição do que é um dom vem do Espírito Santo para o serviço do povo de Deus. Ou seja, nós temos na nossa vida possibilidades de talentos e capacidades que, se reconhecermos que advém do Espírito Santo para o serviço do povo de Deus, significa que é um dom do Espírito também. Todos nós possuímos algum dom ou algum talento para o serviço do povo. Paulo é tão categórico que ele chega a argumentar que todos os cristãos possuem dons em 1 Coríntios 12. Ele diz que a manifestação capacitadora do Espírito é concedida a cada um, no verso 7. E que os dons são distribuídos a cada um individualmente. E em seguida, ele diz que todos os cristãos são membros do corpo, com capacidade de atuação, falando de dons. Alguns desses talentos são mais vistosos, como o olho, a mão, o cabelo, já que assumem a função no corpo de ser alguma coisa mais benquista. Já outros são menos vistosos, são como o pé, são como partes do corpo que a gente cobre. Mas todos possuem alguma coisa para contribuir sobrenaturalmente com o povo de Deus. Alguém pode se sentir envergonhado por não ser um órgão tão vistoso, mas o pé não pode ficar triste por não ser mão. Sem pé, o corpo tem um problema também. Na analogia de Paulo,
Todos os membros da igreja, ou seja, todos os membros do corpo, possuem algum dom para a edificação da comunidade. Todos temos atuação porque todos nós fazemos parte do corpo. Em 1 Pedro 4, 10 e 11, fica ainda mais claro que todos os cristãos possuem pelo menos um dom espiritual. O apóstolo Pedro afirma que cada um recebe um dom, encorajando os crentes a usá-lo para servir uns aos outros como bons administradores dessa multiforme graça de Deus. Essa ideia sublinha que nenhum cristão está isento de participar do serviço no corpo de Cristo com os seus dons. Não há distinção entre leigos e líderes quando se trata de dons espirituais. Pedro é muito competente em desmontar qualquer noção de que apenas pastores, anciãos ou pessoas com formação teológica ou crentes nível A possuem dons espirituais. A graça de Deus não discrimina e os dons espirituais são dados a todos que pertencem a Cristo, independente de posição ou nível de instrução. Esses dons podem se expressar de modo sobrenatural, mas podem se expressar em talentos naturais que o Espírito Santo te deu para o serviço do povo. Às vezes é ser misericordioso, às vezes é ofertar bem, às vezes é encorajar bem as pessoas. Qual talento Deus te deu para o serviço da sua comunidade? O que é que você tem buscado de Deus que Ele aumente em você para que o mundo veja como um ato sobrenatural a sua atuação para o serviço dos santos? Veja, a Bíblia não ensina que os dons espirituais são recompensas por maturidade ou santidade. Eles são dádivas gratuitas, oferecidas pela graça divina para serem usadas no benefício da comunidade e para a glória de Deus. Tanto Pedro quanto Paulo destacam que a principal finalidade dos dons é servir e não há justificativa para negligenciar o uso desses presentes. Todos os crentes, sem exceção, foram dotados com pelo menos um dom espiritual e têm a responsabilidade de usá-lo no serviço mútuo dentro da igreja. Quando achamos que o dom do Espírito Santo é algo exclusivo para pessoas especiais ou para pessoas que realizam algo claramente miraculoso, nós estamos diminuindo a atuação de Cristo na igreja ao conceder dons de forma ampla. Até mesmo algumas realidades naturais podem ser identificadas como dons do Espírito. Se resumimos os dons na igreja aos 9, ou aos 13, ou aos 20 e poucos, você diminui muito o que é a igreja e o que é a capacidade de Deus em conceder diversidade de dons para atender demandas específicas de determinadas comunidades. Existem dons que não estão nas listas estudadas aqui e que são instrumentos para o reino de Deus. Deus concede talentos sobrenaturais para os seus filhos. Pensem como uma igreja moderna funciona no Ocidente, com estruturas de igrejas totalmente diferentes. Vai me dizer que elementos que envolvem música não são dons para o serviço da igreja? A igreja no Novo Testamento não tem declarações sobre música. O culto judaico era repleto de música, eles queriam se diferenciar do judaísmo, eles não possuíam sequer instrumentos musicais no Novo Testamento. Cantavam majoritariamente a capela para se desvencilhar do culto judaico. Atualmente o cenário é bem diferente. Poucas são as igrejas que cantam sem instrumentos. Uma igreja com pessoas que recebem essa habilidade musical não é uma igreja que recebeu um dom de Deus para o serviço do povo. A capacidade de definir corretamente estrutura, montagem, equalização de som não seria um dom também? Pensa em engenharia. No Antigo Testamento, o Espírito Santo guia Bezalel e Aholiabe para a construção do tabernáculo. Diz o texto que o Espírito Santo ungiu aquele homem, encheu aquele homem para trabalhar em madeira, para trabalhar com metais, para fazer coisas belas. Por que é que o Espírito Santo hoje não poderia conceder um dom de organizar, de estruturar ambientes de culto? Esse mesmo Deus que concede dons, que preparou por meio do Espírito um homem para trabalhar em metais, é o Deus que concede ainda hoje dons que podem envolver colocar um teto sobre nossas cabeças quando nós nos congregamos juntos. Quantas outras possibilidades de atuação não são dons reconhecíveis à nossa volta? Por isso a gente tem que identificar os melhores dons que Deus nos deu, não meramente tentando nos encaixar em alguns dos estados aqui. A verdade é que Paulo afirma que precisamos buscar com afinco os melhores dons. Para Paulo, os melhores dons são aqueles que melhor edificam a igreja. Se estamos procurando um dom espiritual, precisamos procurar as necessidades da nossa igreja, quais as necessidades do povo de Deus à nossa volta, que tipo de habilidade podemos usar de forma a aperfeiçoar o serviço do reino onde nós estamos. Isso nos coloca como igreja em um papel muito desconfortável, porque estamos acostumados a dividir a igreja entre crentes que possuem dons e crentes que não possuem dons. Aqueles que possuem dons aparecem mais, pregam, agem poderosamente, enquanto aqueles que não possuem esses milagres à sua volta sentam no banco, ouvem aulas de EBD, cantam músicas e voltam para suas casas como um tipo de crente que talvez tenha um nível menor de participação no reino. A verdade é que se todos somos corpo e se todos possuímos dons, todos possuímos uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, todos deveríamos edificar a igreja. Obviamente, nem todos serão os órgãos mais vistos do corpo. Nem todos vão falar publicamente, se expressar com eloquência ou apresentar algum talento público. Nem todos participarão das tomadas de decisão mais importantes. Mas todos estarão contribuindo para o corpo de alguma forma. Aqueles que vão falar no microfone, aqueles que vão ligar o microfone, aqueles que vão estar no palco, aqueles que vão ajustar a luz do palco, aqueles que vão falar
e tocar, aqueles que vão fazer a transmissão para que essa mensagem chegue aos irmãos que estão em casa, aqueles que vão levantar o cálice e vão orar pelos elementos da ceia, aqueles que vão partir o pão na cozinha e encher os cálices com o sumo da uva. Alguns órgãos não são tão vistos, mas também são profundamente importantes. Então pensa, como é que você pode servir a sua igreja? Onde você consegue olhar para dentro de si e ver os talentos para o serviço do corpo que o Espírito colocou aí dentro. Isso nem sempre significa assumir algo institucional na igreja. Às vezes é ser um exortador, às vezes é ser alguém que encoraja, às vezes é exercer misericórdia, ajudando pessoas que estão passando por necessidade. Às vezes é administrar bem, ajudando a coordenar a vida da comunidade. Existem muitos dons à nossa disposição. No que é que você pode servir a sua comunidade? Quais habilidades e talentos você encontra dentro de si para o serviço do povo de Deus? Às vezes são coisas que não parecem muito religiosas nem espirituais. Às vezes o que você pode e sabe fazer é dar uma aula de futebol e assim servir a comunidade em volta da sua igreja. Se a igreja não tem alguém com dom para finanças, a gente não tem um correto uso do dinheiro da igreja. Você não vê Paulo falando sobre o dom de fazer planilhas no Excel. Mas eu posso garantir que boas igrejas são abençoadas por um talento sobrenatural da tesouraria. Sam Storms, ele vai argumentar que reconhecer que os dons espirituais podem superar nossas limitações humanas não significa ignorar os talentos naturais ou as habilidades desenvolvidas ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa que já atua como professor pode, após a conversão, demonstrar uma aptidão especial para ensinar as escrituras de uma forma clara e impactante na igreja local. Da mesma forma, alguém que lidera uma grande equipe como executivo de empresa pode ser bem preparado para servir como ancião, exercendo liderança e administração no contexto eclesiástico. O dom, muitas vezes, vai tomar como base um talento natural. Um descrente que é estudioso, se ele se converte, o Espírito Santo pode usar esse background de estudo para o serviço da igreja, como ele fez com Paulo, por exemplo. Paulo era um estudioso da lei, discípulo de Gamaliel, que era um importante erudito judeu, e isso fez de Paulo um homem ensinado por alguém que era altamente letrado. E isso faz com que Paulo se torne um dos grandes teólogos do Novo Testamento. No entanto, essas correspondências nem sempre são garantidas. Um professor habilidoso em um ambiente secular pode não ter o mesmo êxito em um papel de ensino espiritual. Alguém que tem um dom natural para a liderança pode não ter um dom sobrenatural para a liderança. Da mesma forma, pessoas simples podem ser anciãos de sua comunidade, pessoas que trabalham com coisas que não envolvem lideranças e talentos administrativos podem desenvolver isso no contexto de igreja. A gente deve entender que existe uma diferença muitas vezes entre aquilo que somos inclinados naturalmente a fazer e a missão para a qual o Espírito Santo nos equipa para o serviço do povo. Paulo nos encoraja a buscar atuações que sirvam a igreja com mais vigor. Não se contente em servir pouco. Encontre mais talentos para o serviço do povo de Deus. É o Wayne Grudem, eu gosto muito dele, que ele vai argumentar que o dom é qualquer habilidade que é concedida pelo Espírito Santo e que é usada em qualquer ministério da igreja. Assim, veja só, você pode viver os dons espirituais sem nunca ter entregado uma profecia para alguém. Sem nunca ter curado alguém ou supostamente falado em línguas. Você pode exercer os dons espirituais de forma natural na sua igreja. Claro, isso não exclui a sobrenaturalidade, mas os dons não estão restritos às listas do Novo Testamento. Nem estão restritos a situações claramente miraculosas. Por isso que quando perguntam sobre os debates, mas os dons cessaram, os dons não cessaram, é impossível que todos os dons tenham cessado, se não cessou o serviço da igreja. O debate sobre cessação dos dons é sobre dons revelacionais. Nenhum cessacionista argumenta que os dons cessaram. Ninguém argumenta isso. Os cessacionistas argumentam, aqueles que dizem que os dons espirituais não continuam, na verdade eles argumentam que os dons revelacionais não continuam, porque a revelação teria se encerrado com o fim do registro bíblico. Se eu digo que todos os dons espirituais cessaram, então cessou a misericórdia, né? Que é absurdo. A discussão não é essa. A discussão é, os dons que trazem revelação cessaram com o fim da revelação do Novo Testamento ou continuam para além do Novo Testamento? Isso, no entanto, é tema para outro vídeo que eu prometo que chegue em breve. Você, o que achou do vídeo de hoje? Não deixa de comentar aqui embaixo com suas impressões, não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. A gente tem vídeo todo dia nesse canal, então volta sempre aqui, sempre às 10 horas da manhã. A gente tá aqui para uma conversa sobre Bíblia, sobre teologia e cultura. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.